O preço do petróleo disparou com a escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. E a alta da commodity acende um alerta para o impacto na economia global e, é claro, os reflexos aqui no Brasil. Para a gente entender um pouquinho mais os efeitos, a gente conversa ao vivo com o economista Ricardo Viana. Doutor, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar na Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Ô, doutor, inclusive quando a gente acompanha o preço do petróleo, à medida que as tensões vão se elevando lá no Oriente Médio, a gente vê uma disparada do preço do petróleo. À medida que as tensões vão arrefecendo, a gente vê também o preço praticamente caindo. Tá tudo muito interligado. Como é que você avalia agora a situação de momento entre Estados Unidos e Irã e de que forma isso pode trazer impactos negativos para a economia global? Nós estamos no 8º dia aí de retomada dos combates ali na região do conflito. O petróleo, nós já estivemos com o petróleo em nível mais alto ali em março, abril, mas ele arrefeceu bastante, o preço caiu depois do acordo de paz e retomou agora nesses últimos 8 dias, chega perto de $90 ali o preço futuro ali para entrega em setembro. Isso já é próximo de 40% de aumento aí nesse ano, e que é uma alta muito forte. Isso, como petróleo, e seus derivados, ele está em toda a cadeia da economia, ele acaba afetando o preço de combustível, kerosene de aviação, plástico, e um item muito importante para o país, são os fertilizantes, né? Professor, inclusive é importante a gente também analisar os efeitos aqui também no próprio Brasil, né? Se fala muito da questão do Brasil conseguir exportar mais, conseguir inclusive lucrar mais com isso, mas ao mesmo tempo internamente precisa conter a alta do preço do diesel, da querosene e dos combustíveis. Aí o governo, com medida provisória, com política de subsídio, está tentando conter essa alta porque não tem uma diferença tão grande assim quando esse valor chega no consumidor. Como é que você avalia esses dois cenários do Brasil de exportar mais, mas ao mesmo tempo ter que controlar esse preço internamente? É uma equação sempre delicada. O Brasil já é autossuficiente no petróleo bruto, nossa pauta de exportação, 12% que a gente exporta já é petróleo bruto, isso é uma quantidade bem significativa, mas ao mesmo tempo a gente não é autossuficiente em derivados, em combustíveis e óleos. Aproximadamente 6% do que a gente importa dos combustíveis que a gente usa são importados. Isso, então, tem um impacto no preço de combustíveis, de frete, e por isso que a gente vê as projeções de inflação já mais altas desde o início do ano. A projeção hoje do mercado é aproximadamente 5,2%, 5,5%, a inflação historicamente não é uma inflação descontrolada, mas é uma inflação acima da expectativa ali no início do ano, né? E o governo tem tentado fazer essas medidas de aumento do etanol, isso é talvez uma medida positiva ali para conter o aumento. O conflito, ele sendo apenas momentâneo, a gente torce para que esse conflito ele acabe logo. Naturalmente o petróleo baixa e esses preços serão controlados, né? Inclusive também a gente poder acompanhar todos os detalhes em relação ao encarecimento da energia, do transporte que é feito. A gente sabe a importância do Estreito de Hormuz, que fornece mais de 20% para a energia global, mas quando a gente tem esses cenários de aumento do preço, de dificuldade no transporte, a gente pode ter um risco muito grande de uma inflação global, e isso preocupa a todos. Preocupa a todos porque inflação global, a resposta natural são juros mais altos, redução de crescimento. E a gente tem um outro ponto aqui no Brasil, a gente fala de combustível, eu comentei ali no início, sobre os fertilizantes. A gente tem um impacto relativamente pequeno ainda no preço de gasolina e diesel aqui, mas os fertilizantes já são 60% aproximadamente aí de aumento desde o início do ano. Isso tem um impacto aí na produção. O Brasil é um grande produtor de grãos e um grande exportador. Então, é um ponto de preocupação. A gente pode ver também, inclusive, uma espécie de efeito cascata, teoricamente um aumento no preço dos custos da produção e depois um preço maior dos alimentos ao consumidor. Essa reguinha praticamente começa a valer a partir que as tensões, até mesmo os bombardeios no Oriente Médio voltam a se intensificar?
Sim, algumas respostas já são muito mais imediatas, né? Porque aquilo que é precificado no mercado internacional, você já tem soja e outras produção no Brasil, café, então isso já acaba tendo um impacto mais de curtíssimo prazo, quase imediato no preço, até porque o câmbio, né, é muito afetado, e o câmbio, ao ser afetado, afeta todos a pauta de importação e exportação. Então a gente já sofre os efeitos, e como eu comentei, a gente espera que esse conflito seja solucionado de forma mais rápida para que esses efeitos sejam passageiros, né? E, Ricardo, é claro que também um dos outros efeitos, uma preocupação muito grande, é com a própria taxa de juros. Quando a gente tem um cenário sem previsibilidade ou um cenário de muita incerteza, fica cada vez mais difícil também uma queda ou pelo menos uma possível redução na taxa de juros. Perfeito, é isso mesmo. À medida que a inflação fica mais pressionada por causa de todos esses fatores, né, de câmbio e petróleo, fica muito mais difícil para o Banco Central reduzir os juros ou reduzir a intensidade possivelmente maior do que a gente esperava. Então, o mercado já refez as contas, espera um corte menor de juros, e alguns gestores, alguns bancos, já apostam até em manutenção se esse conflito perdurar por mais alguns dias, né? Manutenção da taxa de juros. O que é ruim, né? A gente tem convivido com juros estruturalmente muito elevados, e a gente, no início do ano, contava com a queda mais acentuada aí nos juros. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. Bom te ouvir, para a gente entender um pouquinho mais o que pode acontecer a partir de agora ou daqui para frente nessa tensão lá no Oriente Médio. Um bom domingo para você. Bom domingo e muito obrigado. A gente que agradece.